Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso gratuito de hidráulica de piscinas no Revit. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre visibilidade das coisas, como que a gente controla a visibilidade dentro do Revit. Isso é muito importante, você vai passar muito por isso durante os projetos, tá? Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é em relação ao controle de visibilidade das coisas, tá? A gente tem um comando que é muito utilizado aqui no Revit, que é o VG, tá? Então é só você digitar letra V e a letra G, ele já vai abrir essa tabelinha aqui. Quero mostrar para vocês o que é essa tabelinha. Então, vamos lá. Vou aqui voltar para o meu 3D primeiro, que aí a gente consegue visualizar na prática. Eu vou criar aqui mais uma parede aqui assim. E eu vou colocar uma porta aqui nessa parede e vou colocar aqui também uma janela aqui nessa outra parede, tá? E vou digitar o nosso querido VG, tá? Vou botar ele aqui do lado. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Vou colocar o VG bem aqui. Deixa eu tirar o som aqui também. Vocês podem estar ouvindo aqui. Então aqui, pessoal, a gente tem 5 abas aqui, na verdade. Categoria de modelo, de anotação. As outras 3 aqui a gente não vai usar agora. Vamos prestar atenção só nessas duas aqui, tá bom? Categorias de modelo, ou seja, tudo que foi modelado no nosso projeto, existem categorias, né? Então, por exemplo, a gente tem 3 categorias modeladas aqui: paredes, janelas e portas. Então, se a gente encontrar aqui paredes, por exemplo, você pode clicar em qualquer lugar e digitar uma letra, que ele já vai direto para a categoria que você está procurando. Está vendo que ele está habilitado? Se eu desabilitar e der um aplicar, ele não vai mostrar mais paredes nessa vista aqui, tá? Então, uma outra vista, uma outra planta, uma outra corte, ele pode ser que continue aparecendo, porque o VG ele está relacionado a essa vista que você está aberta, tá bom? Então é aqui que você faz isso. Vamos supor que você está lá num projeto de piscina que você não quer mostrar as paredes da piscina. Ao invés de você ir ocultando uma por uma, você pode simplesmente vir no VG e falar o que você não quer aparecer. Vou testar a mesma coisa com porta, eu vou tirar e ela já não aparece mais, tá bom? Então essa aqui é uma função de mostrar ou não mostrar. A gente tem aqui outras coisas que a gente pode controlar. Por exemplo, nas paredes, eu posso vir aqui em paredes. Tá vendo que eu tenho 3 opções em relação à superfície. Eu tenho as linhas, então são essas linhas em volta aqui da parede. Eu tenho os padrões, que seriam a achura. Nesse caso aqui é uma achura sólida, né? Eu estou vendo a parede toda preenchida. E eu tenho uma transparência. Então, se eu quiser mexer em qualquer uma dessas 3 propriedades em relação ao que eu estou vendo de frente da parede, né? Pode ser uma planta ou uma vista que eu estou vendo ela de frente ou de cima. Você pode mexer aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar uma transparência de 50%. Se eu der um aplicar, você está vendo que as paredes ficaram um pouco transparentes. Eu posso clicar aqui de novo e mandar ele limpar, que ela já volta para o normal, tá? A mesma coisa aqui na achura que eu falei com vocês. Eu posso vir aqui, eu tenho uma achura em primeiro plano e uma achura em segundo plano. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, um preenchimento magenta, tá? E der um OK, as paredes vão ficar magenta. Todas as paredes, tá? É tudo que tiver relacionado a essa vista. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um tracejado assim, mandar aplicar, é a mesma coisa. Não dá para ver direito porque está pequenininho, tá bom? Eu posso mandar limpar e pronto, está aqui. Agora, se eu estiver cortando essa parede, eu também posso fazer isso. Então, eu vou abrir aqui uma planta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte bem aqui, ó, cortando essa parede. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou tirar a minha região de recorte, vocês já sabem como, né? Eu vou mandar não recortar. E eu estou vendo agora a parede recortada, tá vendo? Inclusive está a porta aqui. Eu vou até voltar aqui. A minha porta está bem aqui. Eu vou trazer ela mais para cá. Estou vendo só a parede, tá vendo? Inclusive eu não quero ver isso aqui. Ó, já vou mostrar para você aquela outra categoria. Eu vou dar um VG. Agora eu estou controlando a visibilidade do meu corte, certo? Então o VG é em relação ao corte agora. Eu não quero ver esses níveis. Como é que eu faço? Agora não é mais categoria de modelo. É categoria de anotação. Porque aqui é tudo que for relacionado à anotação. Textos, cotas, identificadores. Então, por exemplo, eu não quero ver os níveis. Eu vou digitar a letra N aqui. Você vai ver aqui os níveis. Ó. Se eu desmarcar e aplicar OK, eu não vejo mais os níveis. Então, pode ser que alguma coisa que você não está vendo no seu projeto, não é porque está oculto ou porque está recortado, nem nada disso. É porque talvez está desabilitado no VG daquela vista. Então, sempre se atente a isso, tá bom? E eu estava falando aqui sobre as paredes, né? Eu consigo vir aqui em paredes e colocar uma achura na minha parede aqui, cortando. Então, eu posso vir aqui nessa parte de cortar padrões, que é a achura. Eu vou colocar um preenchimento, vou colocar uma achura diagonal aqui, magenta, por exemplo.
e vou dar um ok aqui, um ok aqui. Tá vendo que as paredes cortadas agora estão com uma achura magenta, tá? Essa aqui não tá porque ela não tá cortando, eu tô vendo ela de frente, tá vendo? Então eu posso até apagar ela aqui e agora tá aqui. Então eu consigo manipular como eu quero ver as coisas aqui a partir do VG, tá bom? Tanto nessas duas categorias aqui. Só que isso, esse VG, como eu falei para vocês, controlam a vista que está aberto. Agora, por exemplo, se eu tiver 10 plantas no meu projeto e eu quero que todas as 10 plantas, as minhas paredes apareçam da mesma forma. Vou dar um exemplo. Eu quero que a parede da minha planta baixa, então eu estou cortando essa parede, né? Eu quero que ela tenha um preenchimento rosa aqui, por exemplo, certo? Então tá aqui. Se eu abrir essa outra planta aqui de topo, já não tá mais rosa, porque eu só mexi na visibilidade aqui. Aí que entram os modelos de vista para facilitar a nossa vida. Então, se você vir aqui nas propriedades dessa planta, eu estou com essa planta aberta, aqui está as propriedades dessa planta, tem aqui essa opção chamada modelo de vista. Tá vendo que está em nenhum? O que são os modelos de vista? Se eu clicar aqui, ó, eu vou mudar aqui para todos os modelos. Esse template aqui do Revit, ele tem já alguns modelos de vistas pré-configurados. Ou seja, se você está vendo aqui o VG, se eu clicar aqui em editar, é exatamente aquele VG que eu tinha. Só que eu trouxe esse VG para dentro de um padrão que eu quero aplicar para mais de uma vista. Então você pode ter todas as vistas tendo um mesmo modelo de vista e vai trazer um VG padrão para todas elas, tá? Então eu vou testar aqui alguns modelos de vista que eu nem sei como é que é. Eu vou trazer essa aqui, planta arquitetônica. Vou aplicar esse modelo de vista. Ele traz aqui algumas configurações. Nesse caso aqui as paredes ficam brancas. Provavelmente ela fica aqui em linha oculta, tá? Esse modelo de vista, ele traz configurações aqui, ó. Ele fala que a escala tem que ser 1:100, então ele já mudou aqui para 1:100. Ele fala que a disciplina é arquitetura e por aí vai. É um padrão de configuração que você quer aplicar a essa planta aqui ou em mais de uma planta, tá? Então, por exemplo, se você está com uma vista aberta lá e você quer entender por que está ficando branco aqui, pode ser que tenha um modelo de vista aplicado que tenha essa configuração. Você pode mudar para nenhum, vir no VG e fazer a configuração que você quer a partir de agora, tá? Ou então pode ser, por exemplo, ó, que esse modelo de vista aqui, ó, o planta arquitetônica, se você vir dentro dele, você consegue editar o modelo de vista. Pode ser que esse modelo de vista fala porque ele não quer que apareçam paredes nele. Se eu der um OK, não está mais aparecendo paredes. Ou seja, toda planta que tiver aplicado o modelo de vista planta arquitetônica, as paredes não vão aparecer. Então isso é muito importante vocês entenderem também, tá bom? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a faixa de vista. O que é? Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Eu tenho aqui minha parede modelada, certo? Lembra que eu coloquei aqui ela vindo da base até o topo, certo? Se eu abrir aqui a nossa elevação, ó, nosso corte, eu vou revelar os elementos ocultos para revelar os níveis. Vou colocar o nosso nível em 0 e o topo aqui a 500, tá? O que isso quer dizer? Que a minha parede está começando em 0 e está indo até 500. Quando eu abrir minha planta baixa aqui, eu estou vendo a parede. Ou seja, ela está cortando a parede em algum lugar entre 0 e 500, porque eu estou vendo ela. Onde que eu configuro isso? Na minha faixa de vista, essa propriedade aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui em editar, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a parte inferior, que eu estou vendo até onde embaixo. Eu quero saber aonde eu estou cortando essa parede e até onde ela está indo do topo, né? Do topo para baixo, o que eu estou vendo. Então, eu poderia botar aqui 500, por exemplo. Estou cortando a 100 e estou vendo até o 0. E aí, se eu der um aplicar, eu continuo vendo a parede. Se eu colocar, por exemplo, o topo a 600 e eu começar a cortar isso lá no 550 e der um aplicar, eu ainda continuo vendo a minha parede. Por quê? Eu passei do topo da parede, cortei lá em cima e tudo para baixo eu estou vendo. Tá? Agora vamos supor a seguinte situação. Vou dar um cancelar aqui. A minha parede ela ia lá do 500, né, lá em cima, só que ela vai até aqui um pouco mais para cima, tá? Deixa eu ver. Não está deixando por causa da porta. Deixa eu excluir a porta aqui. Ó, vou colocar um deslocamento da base de 200. Ou seja, ela está começando do 200 para cima até o 500. Certo? Deu para entender? Agora, se eu voltar na minha planta baixa, eu tenho minha parede que começa no 200 e vai até no 500. Lembra? Se eu vir na minha faixa de vista e falar que o meu topo é 150, eu estou cortando a 100. Então, eu tenho 0.
Estou cortando a 100 e eu vejo até os 150 só. Acima de 150 eu não vejo mais nada. E lembra que minha parede começou mais acima ainda, no 200? Então ela está para cima da minha faixa de vista. Então, se eu dar um aplicar, eu não estou vendo mais. Então a faixa de vista é muito importante para a gente saber o que a gente está vendo para baixo e para cima. E às vezes a gente precisa mexer nisso, tá? E às vezes você não está vendo um elemento simplesmente porque a faixa de vista não está mostrando ele. Ele está para cima ou está para baixo do que você definiu. Então é muito importante você ter esse controle de visibilidade, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês do básico do Revit. É óbvio que existem centenas e milhares de outras propriedades, mas você precisa primeiro dominar o básico para agora a gente conseguir ir dominando o restante das ferramentas de acordo com o que a gente vai usando na prática de projetos, tá? Então, por exemplo, se você não viu aqui eu modelando uma escada, é porque não é essencial que você saiba fazer uma escada nesse momento. No futuro, se precisar, eu vou te ensinar a modelar uma escada na prática, numa situação que realmente você precise. Dominando isso aqui que eu já te passei, o restante você vai pegando com a prática, tá bom? Não desiste daqui, te espero na próxima aula, você vai ver que vai ser bem legal. Até a próxima.